Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Bom, Abimeleque, né, ele se auto-intitulou juiz e ele era pai de um rei. Ele era filho de Gideão com a concubina em Siquém, como nós vimos no capítulo anterior. Ele aspirou ao reinado após a morte de Gideão e após matar os outros 70 filhos de Gideão, exceto Jotão, reinando apenas por 3 anos. Qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os anciãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Miló, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Bom, essa foi a primeira tentativa de estabelecer um rei em Israel. Isso aconteceu 283 anos depois de Moisés e 247 anos antes de Saul. E dizendo-o a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim pesam, e iria... Bom, as árvores procuram um rei, né? Ou seja, esses seriam os habitantes de Siquém. Ia pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Bom, então nós vimos aí, né, a oliveira, que era uma árvore nobre que representava então Gideão, teria o direito e estava qualificado. Já a figueira era alguma outra pessoa digna, né? Um dos 70 filhos de Gideão, ou seja, o primogênito. Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Bom, a videira era outra pessoa de valor, legítima filha de Gideão também. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se, na verdade, me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Bom, esse espinheiro seria então Abimeleque, o filho bastardo de Gideão. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Miló. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Miló, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu e foi para Beer. E ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes. E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque.
Bom, os homens de Siquém, os mesmos que haviam conspirado com ele para matar os filhos de Gideão, foram os primeiros a se voltar contra ele. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas. E foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se esse povo estiver na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. E diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Bom, para você anotar aí no seu caderno, então, né? Nós vemos aí no versículo de número 31 a palavra tsur, que significa juntar em liga, ou seja, fortificar e não alvoraçar. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia, se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhes disse: À sombra dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra. E uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então disse-lhe Zebu: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebu expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Bom, pela manhã o povo saiu para o campo, possivelmente para trabalhar, e foram então atacados por Abimeleque, que os matou. Então ele lutou contra aqueles que estavam na cidade o dia inteiro. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Semear uma cidade ou qualquer outro lugar com sal era um antigo costume que significava desolação eterna. Expressava o desejo de ver o lugar estéril para sempre. Abimeleque queria que a desolação de Siquém fosse um memorial das suas vitórias contra os seus inimigos. Uma grande quantidade de sal em um determinado lugar o tornaria estéril. Adriano semeou Jerusalém com sal. Em 1162 d.C., a cidade de Milão, na Itália, foi também tomada e semeada com sal. Era um costume na França também semear com sal a propriedade de um homem que fosse declarado traidor de seu rei. Então essa era uma sentença que eles tinham por costume na época. E ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. O povo foi para a casa do deus Berite, né, que significa aliança, ou Baal Berite, que significa Deus da aliança, porque pensavam que estariam seguros do ataque de Abimeleque, que ele honraria o Deus a qual ele havia adorado. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore e o levantou e pô-lo ao seu ombro e disse ao povo. Salmão significa sombrio, né? Era uma colina arborizada que ficava perto de Siquém. Que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu.
Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque. E pondo os ramos juntos à fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas. Bom, Tebes é a atual Tubas, que fica ali perto de Siquém. Subiram ao eirado da torre, e Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, que levava suas armas, e disse-lhe: desembanha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Bom, Deus permitiu que isso acontecesse para que ele colhesse o que havia semeado. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Bom, queremos encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. Não é, tá tudo errado, então corta tudo que eu falei aqui agora, então começa tudo de novo, corta essa parte lá, 1, 2, 3, ou seja, um dos 70, travou, só sabe quem é, parece aqueles discos, só vai saber quem tem mais de 40 anos, travou, então corta essa parte, Lana, 1, 2, 3.